Deu, agora pode. Boa noite, pessoal. Estamos aqui na nossa segunda aula da nossa disciplina, Hora de Perguntar, é a M1D13, eu penso, né? E hoje a nossa intenção é discutirmos e conversarmos especialmente sobre a questão problema. Nós vamos ler um texto juntos aqui, para depois voltarmos, se der tempo, ou na aula que vem, nós voltarmos para analisar o plano de aula que vocês vão ter que fazer. Lembrando que essa disciplina, vocês organizam um plano de aula, não é? E para isso vocês precisam ter a questão problema, e isso vai ser depois aplicado na próxima disciplina, certo? Nós estamos aqui com 13 participantes. Uma das nossas preocupações tem sido a falta de resposta aos tutores. Não estou dizendo que sejam vocês, porque normalmente quando a pessoa vem para os encontros presenciais, são as que participam, exatamente, não é? Mas os tutores são professores que acompanham vocês durante o curso, não é? Mais até do que nós, que estamos, eventualmente, em uma ou outra disciplina, não é? Então, nós estamos preocupados com isso e com as respostas às atividades que precisam ser feitas para que vocês possam ir adiante na outra disciplina, não é? Porque vocês vão chegar na disciplina próxima, que é a de aplicação, sem ter o plano e a questão problema, vocês não vão adiante, tá? Esse vocês não é dirigido a nenhum de vocês que está aqui presente, e sim a um vocês que não colocou as atividades, tá bom? Então, nós vamos ler esse texto, que ele é retirado de um... Fala aí, Ana, desse Eu vou pôr a Mãos na capa Massa. dele. Vou pôr do projeto Mão na Massa. Vou pôr a capa dele aqui. E o projeto Mão na Massa foi um projeto desenvolvido em São Paulo e que está aí, Ensino de Ciências por Investigação. Vamos ver se tem os autores até, né, Alex? Porque vamos ver se tem, por exemplo, os que tu normalmente associa ao ensino por investigação, não é? Aqui são os que fizeram. Se são esses os autores, vê bem, não é, Alex? Não tem os nossos referenciais, Ana Maria Pessoa de Carvalho, Saceron. Como é o primeiro nome da Saceron? Lu, é com L. Lúcia. Lúcia Helena Saceron. Lúcia Helena. Então, esse curso, ele foi desenvolvido, vamos ver se aparece aqui, já faz bastante tempo, não é? Tá. E o ensino por investigação, ele vem sendo discutido há muito tempo, não é? Embora a gente possa entender que na escola ele esteja menos presente, né? E é por isso também que a gente está no curso para exatamente ampliar a compreensão, não é? Nossa sobre o ensino por investigação. Ele foi feito em São Carlos, não é? Nessa região de São Paulo. O que eu queria dizer assim, depois que a gente lê, a gente pode ver as referências desse primeiro texto deles que fala sobre a questão problema. Tá. Ou vamos ver agora? Não, podemos ler o texto, conversar, depois a gente pode ver quem eles referenciam. Tá bom. Tá? Vamos lá. Eu estou indo lá, tá? Tá. Na página 10. Esse material está ali no material de estudo de vocês, não é? E na nossa compreensão, ele é muito interessante, na compreensão da Ana e minha. Então, vamos lá. Quem é que vai ler? Só colocando, nós temos um mecanismo de aula, que aqui acho que é só a Sabrina que conhece, e o Igor que não está, que é a gente lê e conversa, e vocês perguntam, que aí faz com que a gente tenha um diálogo sobre o texto e que entenda, porque o que a gente está percebendo? A dificuldade em construir uma questão-problema. A atividade 1, somente 6 postaram. Está faltando ainda
muitos colocares, vocês são 58. E como a Maria disse, eu vou frisar porque é importante, sem a questão problema, sem o plano, vocês não aplicam. Se não aplicarem, vocês não continuam o curso. O curso tem essa função, e a próxima disciplina inicia dia 25, tá? A atividade 2 já foi aberta, então é importante estar interagindo com a disciplina. Então, quem pode começar a ler? Vou eu começar, então. Eu adoro Acho que a Rosa ia ler. E a Rosa? Ótimo. Vamos lá, Rosa. Só Muito deu bom. tempo de eu ligar o microfone. Problematização e levantamento de hipóteses. A problematização é desenvolvida a partir de questões ou situações problemas com a intenção de fazer o levantamento das hipóteses dos alunos. Por meio dela, o professor identifica o que já sabem sobre o assunto e organiza as próximas etapas. Essas questões ou situações... Eu levantei a mão. Eu sei, mas eu ia esperar ela ler, não vamos ler o parágrafo. Pare, então, nessas questões, tá, Rosa? O professor identifica o que já sabem sobre o assunto e organiza as próximas etapas, isso? Até aí, não é? Eu penso que aqui tem uma questão fundamental para a gente conversar, não é? Que é uma situação ou questão problema, ela precisa fazer o levantamento das hipóteses dos alunos. Isso é uma parte do ensino por investigação. É preciso que a gente saiba, não é? Ou as perguntas dos alunos, ou essa ideia de como é que eles interpretam determinado fenômeno. É o entendimento deles, né? O que eles estão entendendo sobre aquilo que a gente está questionando, né? Exatamente. Tá? Então, isso precisa estar muito claro, né? De que a gente vai fazer esse levantamento de hipóteses ou de perguntas que eles tenham sobre isso que a gente está apresentando. Por favor, Rosa, pode continuar. Essas questões ou situações podem surgir dos próprios alunos durante o dia a dia da sala de aula, ou serem motivadas pelo professor. Nesse último caso, é importante não só que haja clareza quanto ao objetivo que se deseja atingir, mas também que as questões tenham sentido para os alunos, estando de acordo com seu nível de desenvolvimento cognitivo e possibilitando a geração de várias respostas apropriadas, não convergentes e diretivas. Eu também vou levantar a mão. Nessa frase, o que eu penso? Se a gente pergunta, vamos voltar a dengue, o que é dengue já é uma questão diretiva, porque aí ele vai lá no Google e acha, né? Ou se eu pergunto, por que os rios aqui na minha cidade estão transbordando por qualquer chuva? Porque o rio não, por que a Lagoa dos Patos, mesmo sem chover, enche a cidade de Rio Grande? Aí eu já tenho que pensar o que é que está acontecendo, né? Aí gera a investigação. Ou vejam, aqui em Rio Grande, nessa semana, teve um fenômeno que é a morte enorme de peixes, enorme, na Quinta, no Arroio das Cabeças, e aqui na Lagoa Verde, tem mais, são 3 lugares, mas assim, milhares de peixes que estão morrendo. Então, se eu sou professor dessa escola, eu tenho uma situação, né, exatamente para buscar por como eles interpretam e que hipótese eles têm para este fenômeno, né? Afinal de contas, por que os peixes morreram, não é? São peixes de rio, né? São peixes de rio. E é interessante porque hoje eu vi uma hipótese que é de alguém que é entendido, né, que a água salgada está entrando, e então empurra o peixe e ele fica, por conta de falta d'água, ele fica represado e provavelmente falta oxigênio
não é? Nesses lugares em que eles ficam represados. Tem outras hipóteses, obviamente, que é contaminação por esgoto, e aí, mas eu estou falando dos sujeitos que estão analisando o problema, né? Certamente os alunos teriam outras hipóteses, talvez até parecidas com essa. A Maiara está falando assim, que ela dá aula no berçário e que ela escolheu a sexualidade humana e que ela está com dificuldade de fazer, porque o desfraude, né? O que ela vai falar? Qual que é a questão problema, né? Ela pensou em abordar o desfraude. Eles falam, Maiara? Já? Quer dizer, eles já conversam? Oi, boa noite. Poucos. É um berçário 2, então eles têm entre 1 e 2 anos. E eu noto, assim, que embora eles sejam um pouco novos, assim, para desfraude, eles têm esse interesse de ir no vaso, de querer tirar a fralda. Muitos, eles ainda não conseguem identificar a questão do xixi, do cocô, sabe? Então, foi o único tema, assim, que eu observei que está partindo deles. Eles são muito curiosos, que agora eles têm uma sala com banheiro, no V1 eles não tinham banheiro. Então, eles são muito curiosos com esse negócio do vaso, e eu noto, assim, a questão do corpo, assim, eles ainda não conseguem entender, assim, exatamente o momento do cocô, do xixi, eles sinalizam quando já fizeram, entendeu? Como eles não falam muito, eu tenho muita dificuldade, assim, em trabalhar questões de temas que vão partir deles, entendeu? Essa está sendo a minha maior dificuldade. Eu também teria muita dificuldade. Eu ia dizer, com quem? Também teria, porque o curso está pensado exatamente ensino por investigação de ciências, que é com alunos, diria, na educação básica, não é? Que é do 1º ao 9º ano, ou até no ensino médio. Sim, não, o que aconteceu? Entre o ano passado, no início do curso esse ano, eu estava num município, eu tinha um pré-2. Então, eles já são bem mais avançados. Só que eu fui chamada num outro concurso e eu assumi porque ele era bem mais perto de casa. E nesse concurso, como eu já tinha iniciado as aulas, eu não pude escolher turma. Então, eu acabei ficando com berçário, sabe? Então, assim, eu tô meio sem saída muito o que fazer, sabe? Berçário, eu prometo que eu vou pensar. Eu também vou pensar. Vamos todos pensar, mas eu acho que a gente tem que estar... Ó, a Sabrina levantou a mão. A Sabrina, que tem 2 nenês, vai te ajudar. Não, eu pensei, de repente, eu acho que é um tema bem legal, acho que tu observasse bem, né, Maiara, mas de repente trabalhar com imagens, né, porque realmente fala, tu não vai conseguir ter deles, mesmo que alguns já falem alguma coisa, né, mas de repente fazer algum joguinho de imagem ali, que eles possam contar uma história e pedir para eles fazerem o final com as imagens, entendesse? Que aí seria o levantamento de hipóteses, de repente, sei lá, tem que pensar uma coisa assim, né, mas... É a única opção de turma que eu tenho, sabe, eu não tenho outra, então não era a minha Maiara, qual é a idade deles? Eles têm entre 1 e 2, eu tinha um pré-2 que já tinha 6 anos. Maiara. É muito difícil. É muito difícil, eles praticamente não falam. Alguns não falam, sabe? É o que eles estão sinalizando, a questão do corpo, tipo assim, eles falam a cabeça, braço, isso eles sabem também, sabe? Por isso que eu pensei em desenvolver o tema da vida e a questão da sexualidade, porque foi o que eu achei que está mais perto de trabalhar questões do corpo com eles, mas não precisa ser necessariamente o desfraude. Mas eu acho que com eles, pelo fato deles não falarem ainda, seria um tema relacionado ao corpo, sabe? Ao corpo. Os sentidos, de repente? Pode ser também. Vocês estão me ajudando. Acho que vão pensar tem muita coisa concreta, né, Maiara, ainda de pegar, de apertar, de repente alguma coisa relacionada com os sentidos, né? Tem até o choro, a questão da mordida, que tem também, sabe? Mas que isso, tu vai poder dizer que eles estejam, diria assim, trazendo hipóteses, é muito difícil. Muito difícil. É muito difícil, que daí tu vai dizer, então, aqui eu tenho uma criança de 1 ou 2 anos que tenha essa hipótese ou não. Mas vamos pensar, vamos pensar. A Simone levantou a mão.
Oi, boa noite. Boa noite, Simone. Eu tenho para vocês uma questão, um problema, mas pensando aqui, talvez eu possa, com essa minha questão, problema, ajudar essa colega. Porque, assim, eu fiz no meu TCC da pedagogia um trabalho sensorial na educação infantil, que eu acredito que ela possa fazer, porque o meu trabalho, ele foi feito, eu fiz uma trilha pedagógica com elementos da natureza, aonde eu vendei os olhinhos deles e deixei eles descalços, e eles tinham que pisar nos elementos, e aí depois eu fiz um trabalho investigativo, que foi conversando com eles qual foi daqueles elementos que eles mais gostaram, qual era a temperatura do elemento. Comecei a fazer perguntas assim e foi passando tudo para o meu TCC. Então, talvez ela possa, né, talvez seja uma ideia para ela trabalhar com isso. E a minha dúvida também tem ligação a isso, porque eu moro numa cidade de interior e foi bem difícil para conseguir turma para eu fazer o meu estágio aqui. Porque as professoras, elas não se sentem muito confortáveis com uma outra pessoa na sala de aula, né? E eu pensei se eu poderia utilizar esse meu trabalho que eu fiz ele também, a mesma trilha pedagógica eu fiz no meu estágio do fundamental, e eu pensei se eu poderia usar esse trabalho agora, porque eu não estou trabalhando e eu sinto que eu vou ter uma certa resistência de conseguir uma turma para conseguir fazer esse trabalho investigativo aqui. Mas e onde tu faria? Então, a minha pergunta é se eu poderia utilizar esse mesmo trabalho que eu já fiz no meu estágio. Ou seja, só dizer deste trabalho? Isso, falar sobre essa minha experiência que eu tive com eles, porque eu fiz o meu TCC baseado na trilha da educação infantil, mas a trilha que eu fiz no fundamental, no meu estágio do fundamental, eu não fiz no TCC. Então, eu poderia fazer todo esse trabalho em cima da experiência que eu tive no terceiro ano. Também é outra questão a pensar, porque está completamente fora da proposição do curso, não é? Porque foi ensino por investigação, no molde, como está sendo proposto aqui? Provavelmente não, não é? Uhum. Então, foi aplicado na turma como está sendo pensado o curso? Provavelmente não, não é? Então, são os casos, acho que não é só o de vocês duas, provavelmente tem outros que são professores que não estão em sala de aula, não é? Ou que estão desempenhando outra função. Hoje também nós somos consultados sobre esse caso. Eu imagino que nessa situação a gente tem que fazer com essas professoras e professores uma reunião com a coordenação, não é? Porque nós só somos professores de uma disciplina, ou seja, essa questão vai depois ficar muito mais evidente na disciplina 4. Então, até lá tem que estar isso resolvido. Eu acho que nós temos que levar essas questões para conversar com a Denise, e a Denise e a Liliane não estão aqui nas quartas-feiras, porque elas têm aula nesse horário presencial, não é? Mas nós vamos levar, não é, Ana, essas situações das dificuldades especialmente esses dois casos, e se mais alguém tem algo nesse sentido, sem dúvida pode colocar aqui, não é? A Marta, né, nos consultou hoje, e, Marta, nós entendemos e podemos pensar na questão problema hoje, você nos colocando, né, sobre a sua proposta. Mas é exatamente isso, Simone e Maiara, assim, eu vou falar o meu limite, eu não tenho como ajudar vocês, eu não sei o que fazer. Uhum. Na verdade, assim, quando eu fiz essa trilha, porque o meu estágio foi bem difícil de eu conseguir turma, porque, como eu falei, as professoras aqui não querem ninguém na sala delas, né, então foi bem difícil,
E assim, eu tive que me adequar, porque, por exemplo, eu queria fazer um trabalho sobre reciclagem. Não, mas isso eu já fiz e não quero que vocês façam. Então, assim, como eu já fiz essa trilha, eu fiz ela pensando no meio ambiente, eu acredito que tenha muita coisa a ver com ciência, e isso foi um dos fatores de eu ter me inscrito nessa pós, porque eu gosto muito dessa parte, assim, ligada à natureza. Eu vi que as crianças, principalmente aqui onde eu moro, elas não têm mais contato com a natureza. Então, eu fiz essa proposta, conversei com a professora, e na época ela topou, mas eu tive que fazer tudo sozinha, porque elas pensam assim, já que tu veio para dentro da minha turma, tu te vira. Foi tu que inventou, tu que te vira. Então, assim, eu acredito que eu até consiga uma outra turma para aplicar, mas vai ser bem difícil e talvez o prazo que a gente tenha não dê, entendeu? Então, seria Simone, eu penso o seguinte, olha, a proposta do curso é que vocês foram fazendo, fizeram uma parte de ver experimentação, outra parte de contar a história de vocês, agora de fazer a questão problema e fazer o plano. Quando você vai para algo que você já fez, você não está aplicando o que o curso está te proporcionando, né? Estou falando que eu enxergo. Então, talvez, se você tiver uma outra escola que abra a sala de aula para você e você faça esse caminho, mesmo que seja a mesma trilha, né? Você coloque num eixo temático, você faça o plano, você faça de forma que nós estamos colocando agora, né? Essa proposta da atividade investigativa, com os nossos teóricos que estamos apresentando, com essas propostas, por exemplo, mão na massa é para criança pequena, não é para sexto e nono ano, é para criança pequena. Talvez você pegue você também, Maiara, pega esse documento, ele está ali na nossa disciplina, no recursos, eu acho, ou não lembro o nome. Exato. Pegue, dá uma lida, vê todas as atividades que tem e tente adaptar para outra turma, uma outra turma que você consiga. Eu penso que aí você vai no processo de eu estou fazendo a questão problema, eu fiz a experimentação, eu vou fazer a questão problema, e agora, porque algo que já foi feito, não enxergo estar dessa forma, assim. Eu não acredito. Foi assim que você fez? Você fez um problematização, levantamento de hipóteses? Foi isso que você fez? Exatamente assim. Não, na verdade, eu tentei colocar em prática algo que eu vi que as crianças daqui não têm mais, né, que é o contato com a natureza. Então, eu estudei, eu pesquisei elementos que fossem apenas da natureza para fazer essa trilha. Pensei, então, em fazer o evento surpresa, vendando os olhinhos deles, pés descalços, e aí, depois de toda a prática, né, sentei com eles e fiz as perguntas, o que eles mais gostaram, o que foi que... Mas, e Simone, qual foi a questão problema? A questão problema que eu penso, assim, que teria a ver é onde se perdeu o contato com a natureza, onde você tem o contato com a natureza, que hoje em dia... Mas você fez, quando você fez o seu TCC, você fez essa questão problema? Não, a questão problema, exatamente não, mas o restante eu acredito que sim, que tem tudo a ver, assim, com o tema, né? Então eu penso assim, tem que estar começando a elaborar, fazer o plano da forma que a gente está colocando. Essa é a proposta do curso, eu só estou te colocando assim, tá? Acho que a gente pode pensar isso, acho que vocês, a Jéssica, eu ia falar sobre você, né? A Inara também está com problema, né? De que estão sem escola, então fala, Jéssica. Não, eu só ia passar, né, o que a Denise acabou me passando pela tarde, né? Eu chamei ela aquela hora que postaram ali o formulário para mandar o tema e tal. E aí expliquei que eu estava sem escola, né? E até tinha chamado a Sabrina um dia também. E aí o que ela disse? Se eu não tinha alguma escola aqui próximo e tal, que eu pudesse entrar em contato e tentar fazer a atividade.
Falei para ela, então, que eu ficaria, né, eu ia ver a questão da direção, que ela disse que fazia uma carta de apresentação para que eu pudesse. Então, a princípio, eu estou nessa, mas, assim, há alguns anos atrás, eu fiz já uma pesquisa aqui em sala de aula, nessas escolas, e aí tu tem que fazer projeto, mandar na SMED ou na CRE, para eles analisarem, para não sei o quê. Se tiver que fazer tudo isso de novo, é coisa para 1 a 2 meses, no mínimo, até eles me darem um retorno para eu conseguir efetivamente estar na escola. Vou tentar, né, inicialmente, esse contato e tal, mas se não tiver como, eu estou aqui também no time das que estão fora de sala, e aí eu ainda estou um pouco perdida, assim, já sei o que eu quero fazer, já tenho questão, problema, tudo, mas ainda não enviei a atividade porque eu não sei efetivamente como que eu vou conseguir aplicar. Então, E qual é a tua questão, problema? Peraí, eu não estou com ela aqui, deixa eu abrir aqui só um pouquinho, peraí. Enquanto se alguém quiser ir falando, eu só vou achar aqui na minha pastinha. A Adriana também diz, eu também não atuo como professora, acredito que vai ser bem difícil onde eu moro de conseguir uma escola que libere a minha entrada para trabalhar com os alunos na escola, né? A minha análise, que é um dos problemas da própria proposição da CAPES, não é? Esse curso que é um curso que está sendo dado em todo o Brasil, e essas dificuldades, elas não poderiam aparecer na medida que a inscrição exigia que estivesse em aula, não é? Então, isso que eu não estou querendo aqui dizer para vocês que nós não vamos achar uma solução, mas certamente é um problema em todo o Brasil isso, né? Em todos os lugares, um curso à distância, normalmente ele atinge lugares pequenos, não é? E esse relato, eu acho que era bem importante vocês contarem isso, não é? De alguma forma, não é? Da gente poder registrar isso para que esteja presente, inclusive, lá no TCC, não é? A dificuldade que conseguir, e eu entendo isso, e talvez se eu fosse professora, eu também teria essa mesma dificuldade da professora, dizer, tá bem, agora vocês vêm aqui e vocês vão fazer uma atividade investigativa, e os professores estão pedindo que seja por 6 horas, né? Então, eu penso que isso, Ana, nós podemos até colocar no nosso, como alguma atividade e acho que isso foi pedido, inclusive está no plano, né? Que é exatamente o contexto. Então, já está feito isso. Lá no plano que vocês têm que preencher para nós, nessa disciplina, coloquem essas dificuldades, não é? As dificuldades da situação profissional de vocês atual e que ela tem esse desafio do encontro de entrar em sala de aula, né? Ou mesmo, como a Maiara diz, uma turma de crianças que não falam e, né, falam muito pouco. Então, não tem como fazer a ideia de levantamento de hipóteses, não é? Se pode pensar, não é? Mas eu, sem dúvida, estou pensando em crianças maiores, que é um trabalho que eu vi, que é pedir para as crianças esvaziar uma garrafa de Coca-Cola, perdão, né? Esquece o Coca-Cola. Uma garrafa de refrigerante, quem é que conseguia esvaziar aquilo mais rápido, não é? Então, observar como é que eles inclinam a garrafa mostra a hipótese que eles têm sobre a questão da gravidade. Não é? Mas, sem dúvida, isso era feito com crianças de 6º ano, não é? De 4º ano, provavelmente também possa ser feito, de 3º. Eu me lembro, quando eu estava no 3º, eu era bem esperta para essas coisas, não é? A grande questão é poder falar, não é? E poder estar sendo entendido nisso. Mas, sem dúvida, não é? Acho que pode se encontrar um jeito para isso ser feito, não é? Mas vamos, Rosa, mais um parágrafo?
Só um pouquinho que está com coisa do microfone ali. Dessa forma, atingirão a descoberta e permitirão o encaminhamento das respostas através das atividades investigativas. É necessário que as questões constituam, de fato, um problema para as crianças, por motivar, desafiar, despertar o interesse e gerar discussões. Os alunos procuram responder às questões colocadas, elaborando suas hipóteses sobre o assunto e verificam essas hipóteses com os procedimentos indicados em cada atividade. Vou baixar um pouquinho, tá? Então, não é? Esse é o modo como está sendo entendido nesse curso, não é, que foi dado, a ideia de ter uma questão-problema, não é? Porque desde as disciplinas anteriores, vocês são suscitados a pensar numa questão-problema. Né? Então, nós, na semana passada, mostramos a ideia, apresentamos aqui a ideia, não é, da questão que era, existem vampiros no Rio Grande do Sul, não é? E isso já gerou aqui uma grande discussão, né, entre nós aqui presentes. Né? Então, obviamente, tem outras compreensões de ensino por investigação, não é? Mas essa é uma, diria, das clássicas. É importante lembrar que, embora a problematização seja a etapa mais propícia para a formulação de perguntas, vocês vejam que sempre tem a ideia, não é? De pergunta do aluno, pergunta do professor, hipótese que possa estar sendo. Esse é um momento importante do ensino por investigação, não é? Alguém levantou a mão? O Edu. Eu quero colocar aqui o que eu pensei em fazer, tá? Eu vou trabalhar com o 9º ano, a gente vai entrar em genética daqui a pouco, a gente tem que trabalhar DNA, essas coisaradas, tudo aí. E daí eu peguei bem esse eixo temático sobre a vida, e aí tem a atividade investigativa, a extração do DNA. Aí eu pensei mais ou menos assim, fazer um estilo de projeto, não sei como é que vocês pensam. Passar aquele filme do Jurassic Park para eles, não sei se vocês lembram do filme, bem aquela parte, não precisa passar o filme inteiro, tá? Mas bem aquela parte onde ele tá explicando para as pessoas como é que eles fizeram os estados dos dinossauros, que eles pegaram o DNA que estava lá no mosquito, que estava fossilizado no âmbar da árvore, e aí esse DNA não estava completo, eles pegaram partes do DNA do sapo e juntaram ali, e aí conseguiram produzir o dinossauro. Aí o problema é, será que tem como fazer isso? Porque eu não sei se tem, tá? Eu, como professor, não sei se eu consigo produzir um dinossauro tentando emendar algumas partes do DNA com o DNA de sapo, por exemplo. Né? Os dinossauros do filme saíram tudo que nem dinossauro, não tinha nem nada de sapo ali. Entendeu? Eu pensei em colocar essa questão-problema depois para eles. Será que tem como fazer isso? Será que realmente a gente consegue, sei lá, ressurgir, refazer, trazer de volta um animal que já está extinto? Essa seria a minha questão-problema. O que dá? Acho que dá para fazer isso, né? Acho que daí ia ficar legal. Eles iam trazer hipóteses e a gente ia tentar trabalhar em cima disso. A minha hipótese é que não dá. Não dá? Tá. Não dá para fazer o que está proposto. Tá, o dinossauro. A ideia é legal. O que eu acho que não dá, estou fazendo o levantamento de hipóteses aqui, não é? Que a gente possa exatamente, diria assim, reconstruir, não é? Sim. Renascer. Mas daí seria interessante eles buscar entender por que não dá também, né? Claro que sim. Claro que sim, eu acho que aí... Trazer, de repente, até um geneticista, sei lá. Ou a questão que eu fico pensando é toda essa mudança genética, não é, que tem nos próprios vírus, não é? Dá para fazer esse link também. Ou na própria questão dos antibióticos, não é? Que agora está dando um surto lá na escola de H1N1, né? Tem um monte de criança que está ficando doente e parece que é esse vírus da gripe nova, esse influenza novo aí. Então já dá para fazer esse link aí. Exato. Não é? Então eu acho que está aí uma questão, problema, não é? Está aí uma invenção de algo que foi posto, inclusive, num filme, né?
Eu acho interessante até, Edu, você colocar essa parte do filme, que nem nós colocamos a Mafalda, colocar essa parte do filme e aí a questão problema e eles começarem a levantar hipóteses, sim ou não, Sim. e a partir disso você pegar as perguntas que eles vão elaborar. Eu tenho um grupinho bem bom lá. Eu tenho um Isso. grupinho bem bom de alunos, eles são bem curiosos, eles vão ir atrás. Tenho certeza disso. A Clarissa e a Rosa levantaram a mão. Primeiro a Clarissa. Oi, prof. Não, até agora, respondendo para eles, vocês responderam para mim também. Eu estou com um 5º ano, então o conteúdo do trimestre, todo esse primeiro até maio, entra a questão de sistema solar. Então, eu mudei a minha AI para o eixo ali do universo e sistema solar. Minha pergunta é, como esse tema está dentro do meu trimestre com eles? Eu sou professora residente. Eu posso fazer uma rodada de hipóteses com eles e levantamento de dúvidas e questionamentos para elaborar a minha questão problema? Mas você não lançou uma questão problema ainda? Não lancei. Mas você colocou no que entregou, né? Eu só preenchi aquela planilha do Excel dizendo o eixo, o subtema e a... Eu acho que eu vi a sua questão problema se os planetas estão girando, não é isso? É que o sistema solar foi das AIs que eu não tinha escolhido, lembra? Foi do ano da disciplina passada. Então, a sua questão problema, você vai elaborar outra, é isso? Que aquela ali estava ruim, até tinha uma recomendação da tutora que eu revisse aquela questão problema. Então, agora que eu vou estar com eles, que eu estou com a turma, que eu posso fazer essa discussão com eles, e já está dentro do conteúdo que eu vou trabalhar mesmo ao longo do trimestre, eu pensei em fazer uma coisa mais elaborada, assim, de dar uma conversada com eles, já ir introduzindo o assunto e ver o que vem deles. Porque daí eu vou poder trabalhar... Mas isso é quase o resultado da questão problema. Vai adiantando, se tu, de repente, lança para eles a ideia é tu já lançar a questão problema. Não vou lançar a ideia. Eu vou falar sobre o sistema solar e daí vou ver o que vem vindo de dúvidas deles. Ou não é assim. Seria interessante você fazer um levantamento de uma questão problema. Existe vida em outros planetas? Eu já lanço alguma coisa. Essa já é uma questão problema. Eu já lanço, então, alguma coisa para eles. Mas talvez você conversando com eles e vendo, talvez passar algum vídeo, como o Edu falou, de colocar essa parte do Jurassic Park, né? Claro, eu pensei... Perdão, Ana, desculpe. Então, alguma coisa que faça com que eles elaborem alguma coisa e que você vá... Uma questão, problema... não tem nenhum fator, assim, atmosférico que aconteceu na sua região? Porque andou tendo chuva de estrelas, não foi? Meteoros. De meteoros, que o pessoal fala que são estrelas cadentes. Foi na sua região? Eu acho que até foi. Eu estou em Porto Alegre, na verdade. Então parece que deu para ver. Então, talvez pegar, assim, algo que está acontecendo na região e trabalhar isso. É uma sugestão, Maria. Eu fiquei pensando de imaginar, e aí eu estou completamente tentando pensar a partir disso, que é imaginar como seria, que condições teria o ser humano para que ele pudesse levar vida para outros planetas. O que é necessário? Ou seja, a grande questão seria, nós vamos inventar um planeta com vida. Muito bom, gostei mais. Essa ideia para lançar. Nós vamos inventar um planeta aqui na sala de aula com vida. O que a gente precisa? O que é indispensável, não é? Para que tenha vida num determinado lugar. Bom, primeiro de tudo, vão surgir hipóteses. O que tem que ter lá nesse lugar? Aonde é que pode ser esse lugar? Sem dúvida, vai precisar do Sol, não é?
Ou essa é uma outra ideia, assim, de lançar para a turma, não é? Que hipóteses eles têm de questões que são essenciais para que haja e que faz parte do sistema solar, não é? Sem dúvida, a ideia do Sol. Outra questão que sempre aparece quando se trabalha o sistema solar, não é? É a questão das estações do ano, não é? E sempre aquela ideia, porque e que muitas vezes é ensinado equivocadamente, não é? Que durante o verão o Sol está mais perto da Terra, não é? Vocês podem até procurar em livros didáticos mais antigos, quando eu fui professora, os desenhos eram isso, né? Então, até isso pode ser levantado, né? Que hipóteses tem na medida que, de toda forma, se é um quinto ano, eles sabem que existe o Sol, já estou mudando de ideia, agora estou na terceira, né? A Ana deu uma, eu dei a ideia de inventar um planeta, agora estou noutra, né? Que é como eles explicam o fato de nós termos as estações do ano. Não é? Porque normalmente o que aparece é a elipse, então em determinada época a Terra está mais próxima do Sol e por isso esquenta. Isso está completamente mostrado que não é assim, não é? E que isso depende, então, o resultado disso que seria a própria investigação. Né? Mas eu penso que a questão problema, ela é antes, é esse momento de sala de aula em que eles vão levantar hipóteses, né? Então, tem que criar essa situação, como o Edu mostrou, não é? O Edu mostrou ali, existia um filme e eles disseram que renasceram os dinossauros. Isso é possível? Né? Seria possível hoje, com a tecnologia de hoje, comparada com o que era antes, né? Então, isso que eu penso que é preciso lançar para a turma para ter essa fisgada do levantamento de hipóteses, não é? Tá. Pensa Eu nisso. faço uma provocação, então, para eles. Exatamente. Tá? É uma provocação que tenha um problema, não é? Exatamente. Eu lembro dessa aí, do Sistema Solar, foi uma aluna minha que fez o trabalho, o TCC, sobre, era exatamente essas questões que eu coloquei, não é? A história da inclinação da Terra, a história da onde por que tem as estações diferentes, não lembro mais de alguma coisa que ela tenha desenvolvido, mas tem que ter essa provocação, não é? E se o Sol explodisse, o que aconteceria conosco? Se de um dia para outro o Sol terminasse, não é? Ou a Lua, o que ia acontecer conosco? Não é? É Rosa agora. Sim. Pegando já o link do Edu, ele que falou ali sobre os dinossauros, o meu tema é sobre o permafrost, não sei se chegaram a olhar, que é a parte dos solos que são permanentemente congelados, né? E o aquecimento global, tudo que está acontecendo, está começando o derretimento dessas áreas. E ali estão tudo aquelas eu não estou bem aprofundada sobre o assunto, estou superficialmente, né? E por isso que eu estou curiosa em dar continuidade nisso ali, no sentido de que com esse degelo está acontecendo, vai aparecer os vírus, as bactérias que já estão abaixo, né? Não existem mais, mas elas vão começar a se desenvolver, começar a aparecer. Até que ponto isso é verdade? Não sei dizer também, mas é o que o meio científico está conjurando em cima disso. Isso, posso fazer em cima disso, posso trabalhar em cima disso, só não sei o que tipo de experiência que eu vou fazer depois, né, com eles. Eu diria que a resposta para isso, Rosa, está nesse parágrafo, ó. Ou estava no de cima. É importante, você estava das hipóteses ali que o aluno que vai perguntar, que o aluno que vai questionar sobre isso? Que dizia, eu acho que um pouco acima, não é? Que é preciso ser... Põe um pouquinho para cima, Ana, por favor.
Ali, ó. É necessário que as questões constituam, de fato, um problema para as crianças, para o teu nível de... Aonde tu é professora? 5º ano, é isso? Oi, não, é que passou uma moto agora aqui, eu não escutei. Repete, por favor. Em que ano tu vais fazer... eu estou pensando no 7º ano. 7º, tá? Então, é uma idade ótima de trabalhar, não é? É necessário que as questões constituam, de fato, um problema para as crianças. Tá, mas para isso ele precisa saber o significado, o que vem a ser isso, né? Pois é, então, tu está invertendo a ideia do ensino por investigação, porque ele teria que chegar no final e não sair de cara com essa ideia do degelo, e que aí tem bactérias e tem vírus que vão ser disseminados, e isso, sim, então, entende? Tu vai ter que trazer isso antes, não é a ideia do ensino por investigação. O ensino por investigação existe um problema, e esse problema vai ser levantado hipóteses sobre isso com os alunos. Mas o problema seria o degelo e a condição de aparecimento desses vírus, dessas bactérias e fungos. Esse seria o problema, e a hipótese, no caso, seria o que pode acontecer com a terra, com o meio ambiente, com as pessoas, no momento em que isso aí começar a ser disseminado como tipo a pandemia, gerar uma pandemia. O contexto disso é muito longe da nossa realidade aqui, porque nós não temos terrenos congelados, não é? Então eu vou mudar, então, o meu... Eu penso que... A minha ideia... Eu vou passar para o lixo espacial, então, já que estão falando de parte de meteoros ali, começaram a falar, vocês mesmos falou ali agora sobre sistema solar e tal, então posso voltar para a parte do lixo espacial, que nós temos tudo aí, é um grande problema, que a gente não está tendo uma solução ainda, ninguém consegue solucionar sobre isso. Sem dúvida. Esse, então... Pode ser, não é? Mas eu não quero de forma nenhuma dizer que tu não pode fazer esse... mas inventar algo que os alunos fisguem essa ideia, não é? Do que tu está falando. Pode, inclusive, ser isso que tu fala do terreno que congela, não é? Sim. Mas trazer alguma coisa que eles possam... se motivar para isso, não é? Que a minha disciplina, ela é diferente, é o aluno que cria o tema e ele que começa a elaborar os questionamentos, ele que começa a trabalhar em cima. Isso que eu estou aprendendo é o que os alunos fazem, é o que eu faço com que os alunos façam, entende? Então, Exato. Por isso, para mim, está ficando complicado de deixar de ser a professora e ser... no sentido eu ser o aluno, entende? Essa é a maior dificuldade de todo professor, não é? Que é largar o seu papel de dar resposta. Não, mas eu não dou a resposta, eu faço em cima do que eles perguntam, eu crio outra pergunta para eles entenderem a resposta que eles poderiam dar. Claro, mas o nosso papel mais comum, então tu já está, diria, num outro estágio, mas o mais comum de nós, enquanto professores, dada a nossa história, é de darmos respostas. Sermos E as perguntas que fazemos é daquelas que a gente já sabe a resposta. O ensino por investigação é exatamente a pergunta do aluno que ele vai ter que procurar essa resposta, não é? Sim. E levantar hipóteses sobre isso, não é? Então, esse tema que tu trazes precisa criar, não é? Como é o nome desse terreno congelado? Permafrost. Permafrost, né? Que é o degelo das geleiras, né? Veja assim, Rosa, completando o que a Maria está dizendo, estou te dizendo porque eu tenho 25 anos de educação básica, né?
é a gente tentar ver que nós não somos só ensinantes, nós somos também aprendentes. Sim, aprender a aprender sempre. Não, é mais um caminho de mão dupla. Os alunos também vão nos ensinar e a gente também vai aprender, né? Sim, ainda mais hoje, né? Com a velocidade do que está sendo apresentado, eles aprendem mais que a gente. Depende do quê, né? Não, sim, também, né? Não, mas a nível de geral, assim, eles sabem algumas coisas muito mais que a gente às vezes tem que procurar no tio Google lá para tentar responder o que eles estão perguntando. Tá. Edu? Oi. Não, eu só ia trazer mais uma sugestão para a colega ali sobre o sistema solar, né? Que a gente está sempre trocando figurinha lá na escola, até a professora do 5º ano que trabalha muito o sistema solar com eles. E uma das coisas que ela faz que eu acho super interessante, porque dentro do currículo do 5º ano tem ali o relógio solar, né? Relógio do sol, que é colocar aquela vara e aí acompanhar a sombra e tal. E aí por aí, ali ser uma questão problema. Por que a sombra da varinha ela vai se mudando, né, de lugar? Aí a partir disso dá para trabalhar a questão do sistema solar, que é a questão do sol ali, né? Uma ideia que seria uma coisa bem mais prática e que vai estimular eles a tentar descobrir por que aquela sombra não muda, né? Mas é só uma ideia, tá? Só isso. Agora... Opa, desculpa, Maria. Não, eu penso que a ideia da sombra é muito legal, né? Uma questão que possa levantar hipóteses sobre como é a nossa sombra, né? Essa nossa amiga inseparável, que é a sombra, né? Em que horas ela se mostra mais, quando ela se mostra menos, né? Sem dúvida, pode levar a esse levantamento de hipóteses e depois, sem dúvida, a essa construção do relógio do sol. Eu ainda estou pensando também no permafrost, não é? Que isso ser exatamente o resultado disso, e não o ponto inicial, não é, Rosa? Que o que o derretimento quais as consequências que tem o derretimento das geleiras, não é? Porque isso, sem dúvida, eles ouvem todo o tempo, não é? Sim, a pergunta que eu coloquei é o que podemos encontrar no degelo das geleiras e que poderá interferir na vida na Terra? Eu acho que nem preciso, que poderá interferir na vida da Terra, que é as consequências do degelo, eles já vão poder ter hipóteses disso, não é? Então, quanto às consequências? Não é? E também o que tem nisso, eu estou pensando, talvez espelhada no que o Edu falou do Jurassic Park, no outro filme que é o Ice Age, né? Que exatamente mostra isso, eu acho, né? Que é o degelo, né? É o degelo acontecendo, né? Mas o permafrost seria... o permafrost é o final do processo. É a terra na Rússia que é congelada, o ano inteiro ele está congelado. E quando no momento não são as geleiras do mar que nós encontramos no Oceano Atlântico, não são essas. É uma área de terra congelada. Exato. E ela está ocorrendo o degelo delas. O que tem abaixo desse degelo, no momento que nós encontrarmos a Terra? É lá na Rússia, numa área do Canadá, é uma área lá do Alasca, entende? São essas partes assim, esse permafrost. Claro, mas para mim, isso é mais o resultado do que o início, não é? Uhum. E, claro, quando a gente fala geleiro, a gente está falando em água, não é? Exatamente a questão, para tu chegar nesse final, ela precisa ser repensada, eu penso, né? Que é totalmente repensada, né? Porque é o que tu diz, aonde tem isso? Tem na Rússia, tem no Canadá. Sim, são áreas com gelo permanente, né? Que não derretem. Exatamente, né? Com gelo permanente. E que agora
E não precisa ir longe, não é? Bariloche é isso, aqui na Argentina, Sim. lugares que eram completamente permanentes, gelo permanente, já não são mais, não é? Mas E o que podemos encontrar? eu acho que tem que separar um pouco a ideia disso, de tu querer discutir com eles o que é o permafrost, Sim. né? Que é isso que eu quero saber mais. Bom, mas isso, o ensino por investigação, ele parte disso. Tem um problema, o degelo, não é? É o aquecimento, no caso. O que acontece com o aquecimento? Né? Exatamente, vai tornar todos os lugares mais quentes. Então, o que acontece com isso? Bom, aí é que são as hipóteses dos alunos. Se isso vai chegar a que tenham solos congelados permanentemente e que aí possam ter vírus e bactérias e que eles venham novamente a se espalhar, tu não sabe isso, né? Que é o ensino por investigação, tampouco tu sabe onde vai chegar, né? Não, ainda não, né? Não tem um resultado disso Exato. ainda. Então, eu acho que tem que pensar um pouco melhor a tua questão, problema. Mas continuo na linha do degelo, então, do terreno, da terra congelada permanente. Eu penso que possa ser, mas esquece essa ideia do permafrost de cara, assim, ó. Sim, né? sim. Porque tu está invertendo, tu está dizendo, tu está voltando a ser aquela professora que tu não é, que eu quero trabalhar permafrost, então eu vou ter que dizer que existe isso, que existe aquilo. Não, tu tem que ter uma situação problema, né, qual é a situação problema que temos? Aquecimento global. Sim. O que isso acontece? Aquecimento da Terra. O que acontece com isso? Né? Eles vão ter hipóteses sobre. Né? Não, eu entendi. Pode até chegar no permafrost. São 7ª série, são alunos super dinâmicos, super ativos, interessados, assim espero, e eles podem chegar, inclusive, nisso, né? Uhum. Não, tá, eu vou repensar nisso. Como eu vou introduzir isso para eles, então? Não da questão problema que eu lancei, vou lançar a ideia do degelo permanente, não o degelo de mar, no caso, né? Não as Exato. geleiras, não as geleiras. Exato. E você pode pôr e colocar de novo no ambiente, tá, Rosa? Pode modificar lá, você tem como postar de novo, tá? Tá. Já que você vai mudar a sua questão problema, alguns aqui acredito que também vão, pode quantas vezes colocar até chegar o que você acha que é o ideal. Temos 2 minutos ainda para a aula, eu gostaria de ler as atividades investigativas. Tá? A Marta queria falar, mas aí a Marta pode mandar depois. Não, se a Marta quer falar, nós vamos dar ordem, autorizar a Marta e a gente segue na semana que vem. Vocês sabem que a Ana Laura, ela prima pelo diálogo freiriano, então ela só estava aqui querendo dizer, tá bem, Maria do Carmo, tu quer isso, vai lá em frente. Vamos ouvir a Marta. Boa noite, professor, tudo bem? Eu li esse livro que a senhora está apresentando aqui, e eu fui já lá embaixo, na parte do lixo, porque é a minha atividade investigativa. Como eu trabalho na cozinha da escola, e eu sei que a escola gera muito lixo, não só na cozinha, mas em outros setores, né? Eu conversei com a professora do 5º ano, e eu perguntei para ela se ela já trabalhou com quilo e gramas, e ela disse que vai trabalhar com eles somente em abril. Eu disse para ela que eu gostaria muito de fazer um projeto dentro da cozinha, e a minha questão, problema para as crianças, né, seria como nós da cozinha evitamos o desperdício na hora de fazer a merenda na escola para um turno, né? Eu vou especificar o turno da manhã, porque eu sou merendeira da tarde, então eu vou me disponibilizar para fazer esse projeto pela manhã com esse grupo de 5º ano, onde eu vou levar uma balança, vou apresentar para eles, né, a balança, e todos os dias, durante uma semana, nós vamos pesar a merenda que é utilizada, inclusive o que é descartado, que é os sacos do arroz, os sacos do feijão, a casca da cebola, da batata, o que a gente for utilizar.
a grama do sal, ou a colher de óleo, tudo isso vai ser colocado num gráfico, e ela me disse que eu já tenho que ensinar a fazer gráfico, porque eles não sabem. Eu disse, não, tudo bem. E nós vamos ter essa aula dentro do refeitório da escola. Vou fazer isso com eles. O que vocês acham? Eu achei muito interessante, Marta. É só agora pensar qual é a questão, problema, que é esse gancho, não é, dos alunos se todos estarem motivados, desafiados, interessados, gerar discussão, não é? Eu acho que tu tem a tua atividade bastante organizada, já pensada, a ideia do gráfico é muito bom, os alunos geralmente têm muita dificuldade de fazer, não é? Mas talvez a ideia possa ser essa, não é? Como medir o desperdício da merenda escolar, não é? Porque aí eles vão levantar hipóteses de como isso pode ser feito, não é? Ou qual é o lixo produzido durante a fabricação da merenda escolar, o preparo, não é fabricação, durante o preparo da merenda escolar, não é? E isso eles vão ter que organizar. Essas atividades que tu está propondo deveriam ser atividades deles mesmos chegar a essa conclusão, não é? Nós temos que pesar... Vou questionar eles, né? Como é que vocês acham que nós confeccionamos essa merenda e evitamos o desperdício? Porque depois eu quero chegar no lixo no final desse trabalho todo. O quanto que a gente descartou de lixo durante uma semana, de lixo seco, de lixo orgânico, porque assim, a escola não tem um projeto de horta, tá? Eu fico triste com isso, porque não tem, já questionei a diretora, ela disse que não tem ninguém que se disponibilize tempo para cuidar de horta, foi isso que ela me disse. O que é uma verdade, Marta, é uma verdade, não é? Porque precisa de tempo. Exatamente. Não é? O professor, exatamente, uma horta dá muito trabalho e o professor, nas situações cotidianas de escolas, geralmente tem pouco tempo para isso, né? Mas eu acho que tem que pensar um pouco melhor a questão problema, não é? Porque assim, por que a gente trabalha, como a gente trabalha esse desperdício dentro da cozinha, né? Nós fizemos a merenda em comum, a merenda que é dado de manhã, é dado à tarde e à noite. Então, sobrou 2 conchas de feijão da manhã, a gente armazena ela na geladeira e reutilizado à tarde, mesma coisa, né? Sobrou 1, 2 conchas de tarde, armazena ela, é reutilizada à noite. A gente não coloca nada fora, nada, né? É dado batata de manhã, é dado batata à tarde e batata à noite, para que não haja o desperdício. E tem também o nosso olhar, né, em cima da fruta que é perecível, porque a gente recebe 3 qualidades de fruta por semana, onde a gente tem aquele olhar quando a gente recebe ela, né, toda segunda-feira, que a gente olha, qual é a mais perecível? É essa, então essa a gente vai dar primeiro. Então, nós temos esse olhar dentro da cozinha, né? Pode estar lá no cardápio, a banana vai ser dado na sexta-feira. Se a gente viu que a banana veio mais madura, a gente vai dar ela na segunda e na terça. Então, nós temos esse olhar dentro do nosso ambiente de trabalho. Eu entendo isso e parabenizo, Marta. Já acompanhei muitas merendeiras em escola e realmente é um trabalho muito exigente, muito bem feito, né? Agora, o modo como tu vai perguntar para o aluno é que é importante no ensino por investigação, não é? Que talvez, dizer onde está o lixo na merenda escolar. Ai, gostei dessa pergunta. Não é? Porque não é o desperdício, né? Então, aonde está o lixo? O lixo está no saco de plástico, está, não é? Ou como armazenar o lixo da merenda escolar, não é?
porque aí, justamente, tem o lixo orgânico, tem o lixo tal, não é? Isso levanta hipóteses, eles vão ter que pesar, não é? Ou quanto lixo se produz, não é? Se gerou numa semana isso, e quantas crianças nós demos merenda no turno da manhã com aquela quantidade de merenda, né? Exato, não é? Então, a questão, o problema é que ela tem que ser essa ideia da fisgada, não é? Para que a turma se organize para pensar isso, né? Ora, lixo na merenda escolar, então a gente está comendo lixo? Que é isso, né? Sabe, essa ideia que vai exatamente organizar, acompanhar a merenda, pesar a casca do suco, onde que vai, ou seja, as hipóteses que eles vão levantar, não é pesar isso, né? Certamente isso pode aparecer nas hipóteses dos alunos, não é? Tá. Prof, eu só estou com uma dúvida. Eu preenchi a planilha que está lá, a de Excel. Tinha mais alguma atividade ali para entregar, porque tinha que colocar a justificativa? Tá, Ana, tu está sem microfone. Eu vou falar sobre isso, né? Está aberto no AVA a atividade 1, que é para colocar a questão problema e a justificativa, né? E agora nós abrimos a atividade 2, que é fazer o plano de aula. Isso, eu até já comecei a escrever, prof. Sim, eu vi. Mas só que precisa organizar a sua questão problema, tal, e depois fazer o plano de aula. Qual a questão que a gente coloca? Vocês precisam fazer isso para continuar no caminho que o curso, no processo que o curso está dando, porque a nossa avaliação, que é a terceira atividade, essa disciplina ela tem um mês só, ela acaba dia 31, tá? Mas quando vocês terminarem, um pouco antes do dia 31, vocês vão fazer a atividade 3, que é uma avaliação, e que precisa do plano. Se o plano não estiver pronto, vocês não conseguem fazer a avaliação. Se o plano não estiver pronto, vocês não conseguem fazer a disciplina 4, que é a aplicação desse plano. Se não fizer a questão problema, vocês não conseguem fazer nada disso. Então, estamos enfatizando, a disciplina é curta, mas necessita que vocês coloquem. E coloquem para os tutores, durante amanhã ou depois, qual o eixo e qual a AI, para que a gente possa organizar os orientadores aí do TCC, que é outra coisa. Nas disciplinas, vocês vão fazer, vou repetir, fazer a questão problema, fazer o plano de aula, isso precisa ser para essa semana, e depois vocês vão fazer a avaliação, mas precisam preencher o que vocês vão fazer com as planilhas que os tutores estão compartilhando com vocês. Por favor, para dar continuidade ao curso, o encaminhamento e a proposta do curso. Prof. Ana, esse trabalho da atividade investigativa, que tem que colocar a justificativa, é no Word que a gente faz e depois envia lá? Sabrina, é no Word e depois envia lá? Pode ser Word ou pode ser PDF, né, Sabrina? Pelo que eu vi, tem gente que enviou o Word pelo é Word melhor, ou não? pelo PDF. O mim que é melhor faltou para você? Marta, o que é melhor para você? O Word? Eu adoro trabalhar com Word, porque daí Então, depois põe no eu Word. inverto para PDF, ele fica certinho lá para prof. Então, o que for melhor, tá, Marta? Tá faltando esse, então. Marta, olha aqui no chat que o Edu deu uma sugestão, não é? Eu vi, esse filme eu já conheço. Eu fui até a Gramado ver ele, lá em 1900 e pouco. Exato, acho que eu assisti, eu estava chegando na FURG em 1990 e alguma coisa. Ele está disponibilizado no MEC, nos recursos do MEC está disponibilizado, mas eu acho que tem no YouTube, está disponibilizado em várias. É um filme chocante, verdade, conheço. Tá? Exato, mas nós talvez tenhamos, não é, dada a tua realidade, que é a merenda, e que tu não tenha tanto tempo para fazer isso com os alunos, não é? Talvez até imagens
né, possam levar a isso, né? Isso. A professora para mim fazer cartazes, ela se Exato. marca, os alunos são muito visuais, então providencia cartazes, né? Então, ela já me disse que a letra tem que ser a script, ela já me disse. Se tu faz letra script e bota gráficos nos cartazes, ela já está me orientando, ela ficou bem faceira que eu escolhi a turma dela, que é um 5º ano, porque eu vou dar um gancho no que no peso, né, Irma? Tá bom. Maria, eu vou te sugerir da gente deixar essa última parte para a semana que vem, Sem porque dúvida. porque a gente tem que também continuar no plano, mostrar o que a gente desenvolveu. Semana que vem a gente segue isso, o plano e as atividades investigativas. É isso, né? Então, até domingo, coloquem, por favor, principalmente a questão, o problema e a justificativa, e o plano vão fazendo até quarta-feira que vem, que nos encontramos de novo. Fale, Nara. Assim, no meu caso, eu estou aguardando a escola me dar a posição, porque, a princípio, eu vou ter que trabalhar em cima do que a professora já vem trabalhando na escola. E ela não me passou exatamente o que é esse conteúdo, ela ficou de me passar na segunda-feira. Então, o que eu tinha ideia, que era do eixo temático vida, lá, a teia da cadeia, a teia alimentar, para trabalhar sobre a lagoa aqui da região, eu fiquei um pouco amarrada, porque eu vou ter que aguardar o que ela vai me dispor para eu trabalhar. Então, a princípio, eu estou esperando eles me passar uma posição do que está sendo trabalhado na escola para eu elaborar todo o projeto de novo. Quem que é a professora ou o professor que te acompanha? É o Igor. O Igor. Isso vocês escrevam na justificativa, todas as dificuldades que vocês estejam tendo, né? Seja de não ter a turma, seja de ser alunos pequenos, exatamente para que a gente possa pensar junto com vocês alternativas a fazer. Se o professor ainda não deu o conteúdo que está trabalhando, e sem dúvida tem que ser criado em cima do conteúdo que o professor está trabalhando, né? Senão, aí mesmo que ele não vai deixar entrar, né? Na sala de aula, tá? Então, coloquem ali na justificativa essa questão concreta de vocês, né? Onde que vai ser aplicado, ver que o Edu já vai estar no 9º ano, a Rosa na 7ª série, alguém mais está na 5ª, aí eu não posso ainda, porque eu não sei qual é a turma, a minha é uma 5ª série, eu não sou professora, eu trabalho na merenda, coloquem tudo isso. Tá a bom? minha é um berçário, ainda não tenho como fazer isso, por causa que eu não tenho claro se eles não conversam como os outros alunos. Luísa. Boa noite. Boa noite. Eu estou com uma dúvida que eu não sei se acho que é do meu entendimento. Essa questão problema e esta justificativa vão estar relacionadas com a AI escolhida ou não? Sim, com a AI. A AI que você vai aplicar, na disciplina que vem depois, que é a disciplina 4, você vai aplicar essa AI desse eixo que você escolheu. Tá. Bem. Tirou a dúvida? Foi. Ok. Tirou? Tá. Foi. Aí eu posso fazer outro comentário? Faz. Posso? Eu não me contive, que quarta-feira passada vocês apresentaram o plano, aquele de aula, e fizeram o levantamento da questão problema se existem vampiros no Rio Grande do Sul, correto? Sim. Aí eu não me aguentei. Eu cheguei na minha sala de aula e eu disse, eu quero ouvir o que meus alunos têm para dizer. E aí, trabalhei o meu conteúdo normal de ciências, e aí tinha sobrado uns 10 minutos. Aí eu disse assim, agora eu quero que todo mundo feche os olhos
E eu vou lançar uma pergunta para vocês. E eu quero que vocês me respondam, mas sem críticas e sem pensar que vocês estão viajando. Vocês podem viajar, podem desviajar à vontade. Aí eu fiz o mesmo questionamento. Se existem vampiros no Rio Grande do Sul? Que ano que é a sua turma? Só para a gente se situar. Eu fiz com o 8º ano. Oitavo ano. Mas não vai ser a questão em si que eu vou trabalhar. Eu perguntei para eles, até para ter uma noção, assim. Não que eu já não as conheço, porque eu os acompanho eles desde o 6º, então, mas eu queria ter uma noção. Aí eles partiram para várias viagens. E aí eu digo, tá, mas ninguém vai falar da tal da dengue. Pelo amor de Deus. Aí eu já estava entrando em parafuso, né? E eu quieta na minha, eu disse, pois é, e não tem mais. Aí eles me disseram, sim, que existem vampiros. E aí, tá, levaram para todo o processo dos morcegos, a função do cabunco também, é uma escola de interior. E aí, foi que um falou lá a questão da dengue, e aí teve um que me disse bem assim, vocês estão tudo fora da casinha da professora. E eu digo, aí vem uma bucha agora. Como é que eu vou contornar? Aí eu falei, tá, fala, filho, o que é que tu quer me falar? Ele disse assim, é óbvio, e nós estamos com esses morcegos aqui dentro da sala de aula. E aí eu gelei. E eu disse, tá, e o que são esses vampiros? Ele disse assim, ué, professora, aquele morceguinho que a gente tem na mão, que a gente faz tique, que ele consome não o nosso sangue, mas sim a nossa atenção. Aí eu tive que contornar a situação e eu disse assim, então agora eu vou chamar a professora de português aqui, porque tu levou a minha pergunta não para o lado denotativo, e sim para o lado conotativo. E aí eles piraram, porque eles não... aqui, né? Isso aí. E aí eles vêm assim, tá, e o que é isso, professora? Eu disse, vocês vão perguntar para a professora de português. E aí deu o sinal. E aí, assim, claro, tá, ok, tudo certo. E eu disse assim, como eles têm, apesar de ter sido é uma turma pequena, é uma turma de 8 alunos, mas eu disse assim, tem um que imaginou, dentre todos, que acompanhou a viagem, que eu digo assim, é para viajar na maionese. Não precisam ficar literalmente só no valor das palavras. E aí ele disse assim, mas é claro, professora, que a gente tem os vampiros diariamente e não tem um tipo só. E aí ele disse assim, e tem um que nos acompanha sempre. E aí os outros, não existe. Dentro da escola não tem vampiro. Tudo que a gente tem sótão, não, mas não tem o vampiro morcego. Os outros levaram para o lado do animal, o morcego, que é o sugador de sangue, e aí eles já pesquisaram ali na hora como é que é o nome lá, agora não me vem à cabeça. E aí ele é peitudo, né, tupetudo, é um menino. Ele cruzou os braços e ficou só olhando. E eu observando eles. E ele disse assim, vocês não acompanharam a professora? A professora fez um pega-ratão na pergunta. E eu disse, não, prof, não fez pega-ratão nenhum. Eu sei, professora, que tu quer chegar no uso do celular com nós, que ele suga o nosso tempo, que ele toma conta do nosso tempo, e a gente fica sem tempo para estudar para a sua disciplina, porque aí a senhora depois vem aqui dizer para nós que a gente tem que priorizar o tempo e fazer toda aquela conversa que a senhora faz com nós. E eu disse, aí eu parei e disse assim, eu não tinha pensado neste lado. Aí eu tive, né? E eu disse assim, mas ele levou para um lado semântico da palavra. Aí eu disse assim, e agora eu quero que vocês perguntem depois para a professora de português, ou quando vocês tiverem horário de português, como é que se fala? Porque ele não usou o sentido literal das palavras. Ele usou, tipo, não é uma ironia,
Sabe, professora, quando a senhora nos ironiza, né? Quando a senhora usa Tramontina, corte rápido, vapt-vupt, né? Aí eles disseram assim, mas não foi nesse sentido real da palavra. Aí eu disse assim, eu quero que vocês perguntem para a professora de português como é que funciona. E aí eu vi que aquilo linkou, e aí eu digo, graças a Deus que deu um sinal, porque, por um lado, ia render que nós íamos ficar, assim, conversando, olha, uma meia hora, porque eles são... Aí os outros se deram de conta também. Mas, assim, só não pode não ter nada, não tem a ver com a aula, mas foi uma coisa assim que eu não me aguentei, eu fui da curiosidade e eu sei que assim, não estava preparado, eu digo, mas sobrou aqueles minutinhos, e aí eu digo, vou lançar esse questionamento para ver para que lado eles vão levar, para que rumo tal, até para fazer um termômetro do pensamento deles, tá? Mas era isso, tá? Eu sei que já passou da hora, horrores. Tá bem, Luísa. Tá bem. Muito legal ver o seu relato, porque eu nunca tinha pensado nisso, para onde ele foi, né? Que realmente ele consome nosso tempo mesmo. Que é o nosso sangue, que é o que nos mantém girando. É os vampiros do nosso tempo, não é? Os vampiros do nosso tempo. Então, mas muito legal, Luísa, muito legal, né? Seguimos semana que vem? Isso, semana que vem, tá bom? Tá, muito boa aula, tá? E a gente gosta quando vocês conversam bastante. Tá. Tá? Estava hipoglicêmica, viu, chupando balinha? E Rosa, não desiste da ideia, é só dar um ajuste nela, tá? Já estava aqui reformulando. Exato. Tá bom? O que poderia acontecer abaixo de uma área de terras no continente com degelo permanente, com gelo permanente, com degelo provocado pelo aquecimento global? Vamos pensar. Vamos pensar, tá? Tá bom, boa noite, então. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Nada, Inara. Bom descanso. Tá. Vou para a janta agora. Eu também, porque eu chupei um monte de bala. Tu ficou hipoglicêmica. Por isso que eu estava meio irritada. Depois eu pensei, eu tenho que respirar. Eu já estava tirando a Marta, coitada, da conversa, aí você me colocou no eixo. Na Laura, cadê o diálogo freiriano? Aí eu pensei, tá certo. Mas eu tava... Nesse horário, né? Nesse horário, eles querem falar, talvez são 9h, né? Eles querem falar, não é? E foi muito bom eles falarem, foi muito Exato, foi ótimo, é o que a gente quer. Né? Tá bom. Então, seguimos, tá? Seguimos semana que vem. Alex, nossa reunião começa às 7h, se tu quiser participar, porque aí a gente está com os tutores. Né? Claro, não, pode deixar. Estarei presente. Ela chegou hoje, 7 e pouquinho. Eu tinha mandado antes ali a solicitação para entrar, mas eu acho que a minha internet estava ruim e não estava indo. Tá. Tá bom. Qualquer coisa que precisarem, podem me chamar. Não sou só eu que estou hipo, tem um monte de gato aqui me ama. Tá bom, Daqui a então. pouco cai a ração aqui. Boa noite.